bom dia meus amores, tava com saudade de vocês. Quem aí tava com saudade da Pro também? Desculpem a demora pra trazer o videozinho que eu prometi pra vocês, mas a Pro não conseguiu gravar antes, tá bom? Pra quem não me conhece, Pro Priscila, especialista em socioemocional, projeto de vida e inteligência emocional. Eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês hoje sobre os temas que nós colocamos aí na outra semana, né? Para vocês votarem e tal. E o mais votado foi frustração, tristeza, medos e ansiedades. A gente tinha colocado também sobre Setembro Amarelo, relações tóxicas e tal, mas vocês votaram nesses outros temas. Então a gente vai começar falando por aí. Só que para falar sobre frustração, tristeza e medo, para daí chegar no que é uma ansiedade, eu preciso voltar um pouquinho e explicar para vocês da onde vêm esses sentimentos, né? Porque eles não são os sentimentos primários, aqueles que nascem com a gente, aquele que a gente conhece desde o útero da mamãe. Então é preciso explicar de onde eles vêm, por que eles surgem, qual a importância deles, para que vocês consigam entender o significado dele na sua vida, né? Porque senão realmente fica aquela sombra de é uma coisa ruim e eu não quero sentir, eu não quero ter. Infelizmente hoje a sociedade está passando exatamente por esse momento de achar que frustração, tristeza e medo só tem um lado ruim. E por isso a gente não deve sentir, a gente deve combater, e não é verdade. Não é verdade. Todos os sentimentos, eles têm o lado bom e o lado ruim para dar um equilíbrio dentro da gente. Então, o que vem, né, com a frustração, com a tristeza, com o medo, o raciocínio lógico. Então, se você se depara com algo que não lhe agrada e aquilo te faz pensar sobre o que você está sentindo, sobre o que você fez para receber aquilo, qual a sua reação diante daquilo, isso vai fazer com que você amadureça, com que você tenha uma vivência maior dentro desse significado todo e que você consiga perseverar até uma superação e uma inteligência emocional. Agora, se você não vivencia nenhum tipo de frustração, como que você vai chegar lá? Uma criancinha pequenininha, quando ela quer algo e ela ouve o não pela primeira vez, ela faz birra, ela faz manha, ela chora, ela não entende. Só que aos poucos, se aquele não permanece e vem com uma explicação, porque todo ser é racional desde que nasce e pode e merece entender o que está acontecendo e o porquê daquele não, ela vai assimilando. E ela vai aprendendo a raciocinar dentro do que pode e do que não pode. Ela descobre que a vida tem limites e que dentro desses limites existem momentos bons e momentos que não são tão bons, que você sente uma tristeza, que você sente um medo, que você tem que acolher isso também e melhorar dentro disso. Feita essa introdução, a Pro ainda tá gravando os vídeos sozinhas, não sabe fazer edição, então eu vou tentar fazer um vídeo longo e cortar para colocar ele pequenininho para vocês, porque senão vai virar uma aula extensa demais, né? Mas feita essa introdução, vamos entender o que acontece na cabecinha das pessoas desde pequenininha e como que isso reflete na vida do jovem, né, do adolescente, do jovem e do adulto. Porque o que a gente está encontrando na sociedade hoje? Jovens e adultos que não aprenderam a controlar o ímpeto das suas emoções diante das coisas mais simples. E aí é óbvio que quando se depara com os problemas mais complexos, não sabe o que fazer. E tudo isso junto vai culminar em crises de ansiedade. Essa ansiedade, ela pode ter dois fundos específicos, que são os mais comuns, não que não existam outros. Mas a ansiedade pós-trauma e a ansiedade pré-evento. Como que a gente identifica essas duas coisas? O pós-trauma, para que você entenda de uma maneira muito simples, é algo que você já vivenciou, que você já sabe que não foi legal e que você esporadicamente tenha que passar novamente. Então vamos lá. Você, quando era criança, precisou ir ao médico tirar sangue. E aquela agulha
aquela experiência não foi boa e você fica tenso e não consegue dormir na noite anterior cada vez que precisa fazer um novo exame no médico. São situações que você vai precisar vivenciar algumas vezes na sua vida, não tem como evitar, né? Você precisa manter a sua saúde. Então, você precisa passar por isso, mas é desconfortável, principalmente porque você tem uma lembrança muito desconfortável sobre a sua primeira experiência com essa situação. Como que você pode lidar com isso? Primeiro, você já sabe o que vai acontecer. Então, a sua postura diante desta situação não precisa ser a mesma da primeira vez, quando você provavelmente era uma criança pequenininha e tinha medo daquela agulha, tinha medo daquela enfermeira toda de branco e daquela situação. Agora não. Então você já vai com uma postura diferente, você já entende para que serve aquele exame, você já sabe que a picadinha, por mais que seja ali desconfortável, ela é rápida. Então você não precisa ficar olhando para ela, encarando aquele sangue saindo no potinho, enfim, tantas outras situações. E eu coloco também esse pós-trauma com todas as situações que você passa. Você pode adaptar as situações da sua vida. Eu usei um exemplo que a grande maioria já passou, né? Mas existem inúmeros. E a pré-evento? A pré-evento, ela vem da sua dificuldade de encarar o algo novo, aquilo que você não conhece, é o medo do desconhecido. Essa ansiedade do medo do desconhecido, ela é uma ansiedade benéfica, ela é boa para você, porque se você tem esse anseio, e o anseio ele é bom, e ele é do ser humano, ele tem que existir, você tenta se preparar para aquele evento, você tenta ficar pronto para aquela situação. O que deve ser levado em conta? Qual é o evento? Ah, o evento é uma entrevista de emprego, o evento é o início da faculdade, o evento é uma prova nova, o evento é conhecer um novo membro da família. Enfim, seja lá qual for o evento que é novo na sua vida, você tem que tentar conhecer o máximo sobre ele. Então, se você está entrando numa empresa nova, você mandou o seu currículo para lá, o mínimo que você fez foi tentar saber qual o segmento daquela empresa, se aquilo é legal, se não é, se não simplesmente tem uma vaga, eu mando lá. Eu vou me preparar para essa entrevista como? Qual é o cargo que eu estou me candidatando? O que eles exigem? Eu tenho esse conhecimento? Eu não tenho esse conhecimento? Então você se prepara para esse evento. Ah, eu vou prestar um vestibular. Você está estudando para o vestibular? Você fez as leituras específicas? Você treinou a sua redação? Você treinou a sua autorregulação, a sua respiração, para que você se mantenha lúcido durante o processo? Então, existem várias técnicas que nós podemos utilizar para a ansiedade que é comum e que deve existir, porque ela é boa. Essa ansiedade, ela te prepara para a situação. E às vezes consegue até prever algumas coisas para que você esteja preparado para ela. Quando que você se preocupa? Quando você perde o controle disso. E quando a ansiedade começa a controlar você. E aí você parte para crises, que são catastróficas. Então a gente vai falar disso também. Já tá longo, né? Já tem quase 10 minutos aí de vídeo. Só numa introdução. Olha que assunto complexo. Então vamos usar o exemplo que eu costumo usar em sala de aula. E se você já foi meu aluno, já teve essa aula, comenta aí, deixa eu saber se você lembra, se não lembra, se tá gostando, se não tá, se o conteúdo tá bacana, tá interessante pra você. Quando você é criança, você vive dentro de uma bolha. Como assim dentro de uma bolha? Eu vou explicar. Dentro da sua família, dentro da sua casa, você é protegido. E você ainda não tem o contato com o mundo externo. Então, o que aquela bolha coloca para você que é o certo, você vai acreditar fielmente que é o certo. Você não vai conhecer outro lado. Até que você tenha uma idade ali, 3, 4 anos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, quando você começa a sair desse seio familiar, a romper essa bolha e vai ter o seu primeiro contato do lado de fora. Normalmente esse contato é pré-escola, escola fundamental, às vezes a criança ainda vai ali para creche e tal, mas é esse contato social diferenciado. Por que diferenciado, Pro? Porque você estava acostumado com aquele adulto que cuida de você. E aquele adulto que cuidava de você, independente
da estrutura familiar que você tenha, se era pai, mãe, tio, avô, enfim. O adulto que estava cuidando do crescimento dessa criança, ele introduzia nessa criança o que ele acha certo e a visão dele de mundo. Então a alimentação é específica, as brincadeiras são específicas, o que ele consome em telas, né, televisão, celular, é específico, o tipo de brincadeira que faz, de piada, tudo é muito específico desta bolha, deste casulo, desta família, né? Quando essa criança vai para a escola, ela vai se reunir com várias outras crianças pela primeira vez que também estão rompendo esse casulo e que também estão trazendo as suas experiências particulares. Então eu chego ali, como professora, eu me deparo com 10, 15, 20, 30 alunos totalmente diferentes e que estão tendo primeiro contato com o mundo fora da sua bolha, longe do seu papai, da sua mamãe, do seu tio, da sua vovó, daquela pessoa que é a sua referência, que sempre lhe ensinou tudo e que diz que aquilo é daquele jeito. Quando eu reúno todas essas crianças dentro de uma sala, eles começam a trocar experiências. E essa troca vai depender muito do que foi colocado dentro daquela criança lá atrás. Então, o que essa bolha onde a criança estava colocou para ela? Que existem pré-conceitos sobre as coisas, que existe uma pluralidade sobre as coisas. O que tem ali? Quais são as regras daquela família específica que ela trouxe para cá para se misturar com essa sociedade que está sendo formada? Essa criança, ela vai passar a ter os primeiros conflitos internos. A cabecinha dela começa a dar tchutchu. Por quê? Porque em casa, a minha bolha, né? Eu não vou falar pai, mãe, enfim, cada um tem a sua estrutura. Mas a sua bolha, ela diz uma coisa. A professora tem uma linguagem diferente, explicando outras coisas. E o coleguinha A, B, C, D que está ali dentro, trouxe uma vivência de outras coisas. Aquela criancinha, ela começa a conflitar sobre o que é o certo e o que é o errado. Se o chiclete é bom ou estraga os dentes. Se pode ou não o chocolate antes do almoço. Se na lancheirinha do meu colega tem chocolate e no meu só tem fruta. Por quê? São os primeiros conflitos. E aí, eu tô dando exemplos bobos, mas a gente pode levar isso a coisas mais complexas, tá? É que vamos começar devagarinho. E aí, essa criancinha que tá ali, ela vai falar, pera, mas eu gosto de comer chocolate, eu também gosto de chiclete. Mas eu sempre comi fruta, porque fruta é bom, é saudável também. Será que eu posso escolher o que comer e que hora comer? Será que eu posso chegar em casa e falar para minha mãe que em vez de trazer uma fruta amanhã, eu quero uma bolacha recheada de chocolate? Mas ela vai brigar comigo. Não vou pedir. Tô com medo. Mas se eu não pedir, eu nunca vou saber se ela deixa. Entende? Os primeiros conflitos internos. Normalmente a criança não tem filtro. Ela vai ter um medo de acordo com o que é aquela estrutura familiar. Algumas estruturas familiares são bem rígidas, outras nem tanto. Então a criança vai se movimentar de acordo com o que ela conhece da sua família. E então ela vai precisar trabalhar muita coisa ali dentro dela, do seu autoconhecimento e do que ela deseja. E dentro disso ela vai descobrir que tem que ter um equilíbrio, que ela tem que se autorregular. Ela não pode chegar em casa gritando e exigindo, porque ela não vai ter. Mas se ela não pedir, ela também não vai ter. E qual é a medida certa? Ela vai começar a experimentar. Vai ser aquela criança que vai ficar, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, o dia inteiro. Até conseguir alguma coisa. Até conquistar ali o seu espaço. Ser ouvido e ser atendido. Nesse primeiro momento, se ela ouvir um não, essa frustração vai doer demais. Porque ela já estava acostumada num ambiente onde ela sabia lidar. Já era ali um conforto para ela, sabe? Uma zona de conforto. Então, ela sabia o horário de comer, o horário de tomar banho, o que pode, o que não pode, e estava sempre tudo certo, sem novidades. Uma estrutura que traz para ela uma rotina de segurança. Quando ela sai e vai experimentar lá fora, ela começa a trazer argumentos novos, situações novas, e isso é um conflito também.
ela não se sente mais tão segura. É muita novidade. Como que essa criança vai lidar? Depende se a estrutura familiar vai ou não dar o que essa criança precisa para ela se sentir segura em dizer o que ela encontrou lá fora, se ela pode ou não pode, se aquilo adequa ou não à estrutura familiar dela. Quando ela vem falar com a professora tenta equilibrar a sala, mas sem entrar em conflito com o que aquela criança já traz de casa, porque cada família tem uma estrutura diferente e tem que ser respeitado isso também, né? Esses primeiros conflitos internos da criança são importantíssimos e se eles não forem avaliados e validados com respeito e no momento exato em que acontecem, essa criança ela vai carregar uma marca não só de frustração, tristeza, medo, mas ela vai carregar uma marca de um trauma e de uma crença que a limita de ser ou não ser, de conhecer ou não conhecer, de pedir ou não pedir, de falar ou não falar, de ser ou não ouvida, de ser ou não merecedora de algo diferente. Essa primeira marca, esse registro, ele vai ficar no inconsciente, no subconsciente dessa criança por toda uma vida. E aí você encontra adultos que são incapazes de diagnosticar em si, muitas vezes até uma autossabotagem, por uma crença limitante que foi colocada lá atrás. Por quê? Porque essa criança vai crescer sentindo que ela não é merecedora de alguma coisa, que ela não é capaz de alguma coisa, que ela não pode se manifestar por alguma coisa que ela deseja ou que ela sente. Então, você explica para a criança o porquê daquilo, sabe? Vai colocar o dedo na tomada? Não, não vai colocar. Por quê? Você toma um choque, é perigoso, fica doente, dói, tal. Todos os riscos que existem ali. E faz com que essa criança compreenda que o não é para protegê-la. Não é o simples que a gente ouviu na nossa geração, e aí quem é mais velho, papai, mamãe que está assistindo isso agora, os professores, aonde era você escuta o que eu falo e obedece. Acabou. É assim porque eu tô mandando e ponto final. Se nós tivéssemos na nossa época uma professora de socioemocional, alguém preparada para lidar com esse tipo de situação, teria sido muito mais fácil. Nós teríamos passado menos conflitos e hoje nós saberíamos lidar melhor com todas as novidades que nos chegam, inclusive com os nossos filhos e netos, enfim, né? Teria sido menos penoso para nós. Então agora, qual é o intuito? É fazer com que as crianças de hoje tenham uma estrutura melhor para se autoconhecer, para se autorregular e para aprender a raciocinar de uma maneira lógica dentro do que ela sente. Para ela regular os seus sentimentos e não sair fazendo qualquer tipo de coisa, mas que ela tome atitudes, que ela tome decisões assertivas, né? Que ela consiga ter metas para a sua vida e que ela consiga, em vez de alimentar uma persistência, alimentar uma perseverança, que são bem distintas. Quem é meu aluno sabe, já cansei de falar isso nas minhas aulas, a diferença entre a persistência e a perseverança. E isso pode afundar você ou te levar bem longe. A criança frustrada lá no mercado, no corredor do Danone, ela tem uma persistência, ela grita, ela chora, ela se joga no chão, ela quer porque quer, e às vezes ela vence pelo cansaço, muitas vezes porque a mãe, o pai, o adulto que tá lá não aguenta mais passar vergonha. A criança que é perseverante, ela encontra meios de conquistar o seu objetivo sem causar danos ao seu entorno. Então a gente já parte de uma coisa muito importante que vai ser carregada para a vida. Se durante a vida essa criança aprendeu isso, ela vai saber olhar para as dificuldades com atenção, com carinho, com assertividade. Se ela não aprendeu, ela vai olhar para a dificuldade com aquela crença limitante. Sabe? Eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, eu faço tudo errado, eu sou uma porcaria, eu sou o problema da família.
Entende? Olha a discrepância por conta de uma coisinha tão pequena. Só que nós, quando criança, não ouvimos isso dos nossos pais, nem das nossas professoras, e não sabíamos que esses conflitos internos e esses primeiros atritos seriam tão importantes para a nossa vida, né? E aí essa pequena frustração, ela vai se transformando numa tristeza. A frustração, ela deveria vir o raciocínio lógico para você pensar, por que que isso me magoou? Por que que eu ouvi esse não? Como que eu posso modificar isso e ser melhor? Mas, em vez disso, vai acumular a tristeza. A tristeza deveria ser um tempo onde você reflete. E reflete para ser melhor, para se superar dentro daquilo que te causou um mal-estar. Né? A gente veio aqui para se sentir bem. Eu quero estar bem. Então, se algo não está me fazendo bem, por que que isso não me fez bem? Porque eu não me posicionei legal diante disso? Ou porque isso realmente não faz bem para minha pessoa? Aonde está? E aí a gente vai caminhando. Algumas tristezas e frustrações, elas podem ser evitadas, outras não. Mas essas que não podem ser evitadas, eu preciso estar preparado quando chegar. E como que eu me preparo se eu não conheço, se eu não sei que existe? Eu preciso refletir sobre isso. E a tristeza, desde pequenininho, ela vem como um conta-gota, colocando na criança que ela precisa pensar sobre isso. E pensando sobre isso, ela encontra as suas saídas. Se a criança fica triste e diante dessa tristeza, em vez dela ser acolhida, em vez dela ser compreendida e mais do que isso, de você ajudar ela a entender o que ela está sentindo, a nomear o que ela está sentindo e maturar isso dentro dela, você vai lá e fala para ela, tá chorando por quê? Chega de chorar, isso é manha, sabe? E esses conflitos que os pais têm normalmente porque não sabem o que fazer e querem tirar a criança daquela situação, ou às vezes estão envergonhados porque tem uma visita, enfim, tantas situações que acontecem. Eu sou mãe, sei bem como que é tudo isso. Você acaba empurrando a sua criança para uma melancolia, aonde ela não sabe mais por que ela entrou naquilo e muito menos como sair. E ela vai mais uma vez achar que ela é o problema da situação. Ela achando que ela é o problema da situação, você acabou de gerar um problema muito maior. Porque em vez dela usar o raciocínio lógico e conseguir diagnosticar dentro daquilo o que a deprimiu, o que a entristeceu, o que fez mal e como sair daquilo, ela vai querer se afundar cada vez mais. Ela vai ter medo. Olha como uma coisa vai levando a outra. Ela vai ter medo de manifestar o que ela sente. E o medo, por quê? Porque ela não foi aceita, porque parecia errado. E o medo, ele vai levar à raiva. E aí a gente está levando a conotação negativa de todos os sentimentos. O medo, na verdade, ele é um sentimento maravilhoso, que faz com que a gente se proteja e consiga sair de situações de uma forma muito mais assertiva, muito mais inteligente. Vamos colocar assim, você precisa atravessar um rio, e esse rio está cheio de jacaré e de crocodilo. É muito perigoso. Mas você sabe que o seu objetivo, que o que você precisa para sua vida está do outro lado desse rio. E esse rio, ele não é tão extenso. Você tem como atravessar. Só que tem aquele perigo ali dentro. Ao sentir medo do crocodilo, ao sentir que existe o perigo, você vai raciocinar em como chegar na outra margem do rio e atingir os seus objetivos, encontrar os seus familiares, viver o seu sonho, encontrar o seu melhor emprego, a sua faculdade, enfim, tudo aquilo que pode estar na sua vida, do outro lado, na outra margem do rio, sem que o crocodilo te pegue. Porque se ele te pegar, você não chega. E o objetivo é estar lá. Como que você faz isso? Raciocínio lógico. Então as nossas emoções, elas estão ligadas ao nosso pensar o tempo todo. Como que uma criança vai ser estimulada a pensar e vencer esse obstáculo se ela foi reprimida? E se ela acredita que ela não é capaz? Ela precisa ser estimulada. Ela precisa acreditar que ela pode. E quando a criança é bem estimulada
e acredita que ela pode e ela consegue tirar de um não, de uma frustração, de uma tristeza, um pensamento positivo para fazer de novo e para conseguir fazer melhor, como por exemplo as crianças aprendem muito no esporte, ela vai pensar: o que o jacaré quer? Comida. Eu tenho alguma coisa que eu posso jogar para ele comer, para ele ir para o outro lado e eu passar por aqui? Não. Mas eu posso assustar ele? Será que se eu tacar uma pedra, ele vai correr atrás da pedra achando que é comida? E eu tenho tempo de atravessar? Quanto tempo eu preciso para atravessar? Eu não sou tão rápido quanto um jacaré ou um crocodilo. Mas se eu conseguir tacar minha pedra mais distante, talvez eu consiga. Será que tem só um? Será que ele vai só para esse lado? Será que vem do outro? Olha quanta coisa essa criança está observando, raciocinando, até tomar a sua decisão assertiva. E conseguir chegar do outro lado. Sabe outra coisa que é muito importante? Você valorizar a vitória do seu filho. Você valorizar a vitória em cada pequeno ponto. Mas vamos lá, falando ainda para os alunos. Você venceu esse medo quando criança? Você vai vencer todos os medos da sua vida. Você não venceu esse medo quando criança? Você vai carregar mais um trauma dentro de você, mais uma frustração, mais um gatilho que pode te atrapalhar na vida adulta. Então, se você hoje está vivendo situações de frustração, de tristeza, de medo e, consequentemente, de raiva, onde você passa a ser uma pessoa reativa a tudo o que lhe acontece, vamos parar e analisar de onde vem tudo isso? Quando que eu me perdi de mim? Até onde eu conseguia ter aquela alegria de criança e aquela perseverança e aonde eu passei a acreditar que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou capaz, que eu não posso chegar lá, que eu não mereço essa felicidade. Porque uma outra coisa que a frustração, a tristeza, o medo, esses traumas todos vão levar é na vida adulta você conquistar uma coisa, vamos colocar lá, eu conquistei minha faculdade, entrei na faculdade dos meus sonhos, sei lá, queria fazer medicina, entrei, maravilhoso, não vou levar pra frente, vou desistir, vou parar. Mas por quê? Você sonhou a vida inteira em entrar na faculdade de medicina, agora que você conseguiu? Não, acho que perdeu a graça. Perdeu a graça? Como assim? Algo que você quis sua vida inteira perdeu a graça? O que você está escondendo aí dentro? De verdade? Não perdeu a graça. Mas você está com medo. Medo de quê? Medo da conquista maior. Por quê? Porque você carregou uma frustração, medo, uma tristeza, esses traumas a sua vida inteira, dizendo pra você mesmo aí dentro: eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou merecedor. Então, quando você conquista, você fala logo: eu vou perder. Ah, eu vou perder. Certeza que eu vou perder. Aí passou um mês. Não, eu não perdi ainda, mas eu vou perder. Porque a minha vida inteira foi assim, eu nunca consegui manter nada dentro da minha vida, eu nunca fui feliz por muito tempo. Se eu tô feliz é porque vai dar errado. E aí você consegue ficar mais feliz nessa situação. Aí você tem certeza que você não é merecedor daquela felicidade e você se auto-sabota, dizendo: cansei, vou sair da faculdade, vou trocar de curso, não era isso que eu queria. Aí você entra num curso que não tinha nada a ver com você. Vamos colocar lá que você saiu da sua faculdade de medicina e você resolveu fazer uma faculdade de matemática. Aí o desafio é grande e você tá levando bomba. Você fala assim: é nesse que eu vou ficar. Porque eu ouvi do pai, da mãe, do tio, do avô, do vizinho, do primo, do cunhado, da vida, que eu era pouco, que eu não ia conseguir chegar lá. Imagina, eu sou mediano, eu tiro 6 e olho lá. Esse negócio de tirar nota boa não é pra mim. Eu não. Emprego bom, que vai me possibilitar qualidade de vida e felicidade, eu vou ficar com esse ruim aqui mesmo. É cansativo, eu durmo pouco, eu tô triste, mas é o meu limite. Entende? O que acarreta na tua vida e você não se dá conta disso, porque você acredita fielmente que você está tomando a melhor decisão. Porque você não aprendeu a tomar a melhor decisão lá atrás. Você está tomando decisões equivocadas, você não sabe ser assertivo com você, porque você de fato não se conheceu.
Então, olha a importância da vivência dentro do socioemocional, dentro das suas próprias emoções e principalmente das suas frustrações, tristezas e alegrias. Por que eu falei de alegria agora? Porque as pessoas elas têm um entendimento errado, achando que só a alegria e a alegria constante é que valem a pena. E não é. Um verdadeiro relacionamento, e aí eu tô falando de relacionamento interpessoal, relacionamento com pai, com mãe, com vizinho, com primo, com o cara que trabalha junto, com o parceiro da escola, com o trabalho em grupo e também afetivo, tá? Então vamos levar em todos os âmbitos. Os relacionamentos, eles são feitos de altos e baixos. Nada é bom o tempo todo, como nada pode ser ruim o tempo todo. Porque senão a gente começa a entrar em toxicidade. E a toxicidade, ela existe quando você acredita que tudo tem que ser bom o tempo todo também. Não é só, é tóxico porque me falou não, é tóxico porque... Não. A toxicidade dentro de um relacionamento é quando esse relacionamento não tem equilíbrio. Entende? Equilíbrio. E as pessoas, para terem equilíbrio, elas são feitas de uma única coisa? Claro que não. Primeiro que a gente tem que ter o nosso físico, que é mental, que é o corporal, que é o financeiro, o nosso emocional, que é tudo que a gente sente, né? Coraçãozinho, é tudo que você tem a dar e a receber com os outros, e o espiritual também, que é tudo aquilo que você traz como fé, como crença na vida. Mas eu sou ateu, eu sou de tal religião, eu sou... Não importa. É a crença que você tem na sua vida, que você tem em você, no que faz sentido para você. Então o ser humano é complexo. E ele precisa ter essas 3 pontas alinhadas. Se você não tá com o teu físico legal, e aí eu tô falando de mente, mas também tô falando de corpo, de repente você tá com uma dor de garganta, você tá com a sua saúde debilitada, você tem alguma deficiência física que não foi aceita por você ainda, porque isso é o de menos, a gente só tem que se aceitar, todo mundo tem alguma coisa. Então o teu físico tem que estar legal. O teu mental tá dentro do que você vai construir. O teu emocional tá legal? Você tá legal com você? Você se gosta? Você se curte? Você aceita quem você é? Porque é muito diferente você querer expor pros outros, eu sou isso, me engula, e você olhar pra você e falar, eu me aceito do jeito que eu sou. Na grande maioria das vezes você sai gritando pros outros que é, ou que deixa de ser, ou que engulam isso ou aquilo, e você mesmo não se aceitou. E aí você cai nessa de autossabotagem. E por último, as suas crenças, aquilo que você traz da sua espiritualidade, que é diferente de religiosidade, tá bom? Então não vamos entrar no mérito e nem criar polêmica. Mas aí você formou o ser humano com as 3 pontas completas. Com isso, você consegue direcionar a sua assertividade e a sua inteligência dentro do racional e do emocional. O seu QI e o seu QE. Como que você vai quantificar a sua inteligência se você não se conhece? Existem várias ferramentas que vão medir o seu QI. Mas e as ferramentas que vão medir o seu QI? Que é tão importante. E que precisa ser valorizado. Primeiro por você e depois por quem está ao teu redor. E quem está ao teu redor só vai respeitar o que vem de você se você estiver passando isso com uma verdade. Não importa se a sua verdade é verde, amarela, roxa, azul, é a sua verdade. Você tem que passar a sua verdade. Entende? E daí você vai perdendo os seus medos. Porque você passa a confiar em você. E você vai ficando mais pleno e vai diminuindo a sua ansiedade. Bom, esse vídeo ficou gigantesco. Eu acho que já deve ter aí uns 30 e tantos minutos. Eu vou cortar e volto com mais sobre esse assunto. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que de fato vocês querem. Vocês querem que eu leve esse assunto para relações interpessoais, tóxicas, não tóxicas, equilibradas e como isso pode ser desenvolvido? Vocês querem que eu leve isso mais para o âmbito realmente de frustrações e tristezas durante a vida adulta, né? Os seus problemas, os seus medos complexos? Vocês querem entrar mais na autossabotagem, que é gigantesco esse tema? Vocês querem que eu volte isso mais
pro ansioso, pra ansiedade nata, pra ansiedade pós-trauma, pra ansiedade pré-evento, pra ansiedade descontrolada e crises de ansiedade, como a gente pode vivenciar e tentar controlar isso dentro de nós. O que vocês querem mais aqui? Vocês querem entender sobre conflitos internos, aonde eles começam e onde eles terminam? Já te adianto, eles não terminam. A gente vai levar os conflitos para sempre, até o último dia desta vida. Porque todos os dias dessa vida nós estamos em aprendizado, nós estamos em desenvolvimento, nós estamos nos conhecendo, reconhecendo e transformando. Então a gente vai estar sempre em conflitos, tá? Mas a gente pode levar uma vivência de maturação, aonde você realmente está amadurecendo o que você sente e aí você está superando e perseverando. Pra gente fechar, a diferença de você perseverar e não só persistir dentro do que você quer é a forma com que você faz isso. Lembra quando eu falei ali atrás que a sua postura diante da situação pode ser diferente? Então, quando você tem lá a ansiedade de um trauma, é só você se posicionar de uma maneira diferente que o seu resultado será diferente? Pois é. Você, para ter uma postura diferente, você não vai ser só persistente, você vai ser perseverante. Sabe quando você coloca no GPS um endereço e ele precisa recalcular a rota porque a rua que você tinha que entrar está interditada e você não consegue entrar? Seja porque tem uma obra, uma feira, não importa. Aquela rua está interditada, você vai ter que recalcular a rota e ir por um outro caminho para atingir o seu objetivo, para chegar no seu destino. A perseverança é isso, é você recalcular a rota, é você olhar em volta e ver o que pode ser feito. É você olhar lá para o crocodilo e saber que você não pode simplesmente se jogar na água porque tem perigo. Mas você não vai desistir por isso. Agora, a pessoa que não é perseverante, a pessoa que ela é persistente, eu vou dar um exemplo daquela pessoa que está jogando videogame há muito tempo e não consegue passar aquela tela, só que ela não tenta um caminho novo. Ela sempre morre no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar e ela tenta do mesmo jeito. Quem tem a perseverança vai falar, peraí, se eu tô morrendo tantas vezes aqui, essa persistência tá errada. Tem outra saída, vai ter outro caminho. E eu vou conseguir passar essa tela por outro caminho. É como se no GPS você dissesse, azar da feira, eu vou entrar com meu carro no meio da feira. Então, a diferença da perseverança e da persistência é que a persistência, ela não usa inteligência. Ela só é teimosa. A perseverança, ela tem inteligência, ela é racional. Ela consegue ser assertiva e conquistar. Então, para você experimenta a frustração, que a frustração ela é boa, porque ela ensina você a superar a você mesmo, a crescer a cada dia. E você encara a frustração que está levando a uma tristeza como algo que te fortalece para o teu raciocínio ser melhor, para você sair da situação e encarar os seus medos. Então, o perseverante, ele atravessa eu não vou falar dificuldade, não. O desafio. Ele atravessa o desafio e ele vence. Tá? Por quê? Porque quem tá só persistente, ele acha que tudo é difícil. Então, por isso que eu falei que eu não vou usar dificuldade. A dificuldade, ela te limita. Agora, o desafio, ele te leva mais longe. Com o desafio, você quer vencer, você quer estar lá. Então, você tem que se desafiar. E a frustração, ela faz parte desse desafio. Cada vez que você vence a sua frustração, que você vence a sua tristeza, que você vence o seu medo, você conquista. Ah, eu tô ansiosa para conquistar. Essa ansiedade é boa. Ah, me paralisou e eu não consigo. Então é ruim. E a gente precisa trabalhar isso. A gente pode trabalhar isso em grupo, a gente pode trabalhar isso no particular. Então, se você precisa de uma terapia comportamental, se você precisa de um auxílio específico só para você, manda no direct uma mensagem, a gente vai conversar, eu tenho como te ajudar. Se você precisa no coletivo, eu posso fazer aulas, palestras, auxílio por aqui nos meus vídeos, mandando esse conteúdo. Me procura, que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? E eu volto com o próximo vídeo para vocês. Um beijo da Pro.